Querido Tá, professor. tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Obrigado. Tudo ótimo. O pessoal deve estar entrando aí, viu, professor? Ainda tem... Às vezes eles estão tentando pelo link lá do AVO, aquele link não está funcionando, viu, mestre? Aí eu mando o link, das últimas aulas para eles pelo WhatsApp, para eles acessarem. Depois só dá uma revisada lá que não tá... Ele não entra, por lá ele não entra, tá bom? Certeza, mas não tem problema. Então... Pessoal, acho que a Kelly tentou entrar por lá, correto, Kelly? Por lá não tá subindo, ele fica lá aguardando. Sérgio, Então, por lá não Oi, entra Kelly. mesmo. Correto, não entra, né? Então, calma aí, deixa eu... Manda um oi aí para mim no WhatsApp, Sérgio. Momento. Oh, meu Deus. Ó, o link que a gente está usando é esse link aqui que o senhor passou. Deixa eu só copiar ele aqui para o senhor. Acho que tem que postar esse link lá, tá? Mas você passou aí para a galera? Passei. Então, deixa eu só... Esse link que eu mandei agora funciona para eles, tá? Oi, esse link aí tá funcionando. Então, você passou para eles, né? Passei. Ah, então tá bom. Se você passou, deixa eu entrar aqui agora na nossa aula, então. E vamos dar início, pode ser? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a minha... Deixa eu tirar o microfone aqui. Tá, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente conversar a respeito de compensação de jornada de trabalho. Vocês estão vendo aí a minha aula aqui? Compensação de jornada de trabalho? Sim. Estão vendo? Tá vendo, Sérgio? Tá tudo certo? Perfeito. Então, a gente inicia esse bimestre. Só vou pedir para vocês fazerem a gentileza de colocarem o mudo aí de todos. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Eu vou iniciar esse bimestre, né? Na unidade 3.1. Esse material, como vocês já bem sabem, está postado lá até o 16º encontro. E o tema da aula de hoje é compensação da jornada de trabalho. Após um intervalo, eu vou fazer a revisão da prova, perfeito? E aí a gente conversa a respeito dela pós-intervalo. Nessa primeira parte da aula, a gente vai falar aí de compensação da jornada de trabalho, que a aula passada, a gente vem tratando de jornada, vamos conversar efetivamente de compensação de jornada. Então, vamos lá. Compensação da jornada de trabalho, ela encontra aí fundamento no artigo 59 da CLT, perfeito? Então, quando a gente fala de compensação de jornada de trabalho, a gente vem falando aí do artigo 59 da CLT. Então, peço para vocês, nesse dispositivo legal, darem uma lida, tá? Muito embora eu tenha colocado aqui embaixo, mas pega a CLT no tópico jornada de trabalho, né, para entender todo o contexto quando nós falamos de jornada de trabalho. Perfeito? Que depois vem a parte da compensação. Então, nesta linha, quando a gente fala de compensação, falamos que a realização de horas extras pelo empregado deve ser prevista em acordo escrito entre empregado e empregador ou por meio de contrato coletivo de trabalho. Além disso, o limite para as horas extraordinárias é de 2 horas por dia, consoante artigo 59 da CLT. CLT, artigo 59.
A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, vejam aqui os pressupostos para que possamos efetivamente compensar aí a jornada de trabalho, tá? Ela não pode exceder de 2 horas por dia, não pode exceder de mais de 2 horas por dia, tá? E deve ser precedida de acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, muitas das vezes, já no processo admissional, quando da formalização do contrato de trabalho, já é posto, né, para o empregado assinar um acordo de prorrogação de jornada e um acordo de compensação. Então, fora o contrato de trabalho que ele efetivamente assina, fora isso, ainda tem um acordo, né, o acordo de compensação e o acordo de prorrogação de jornada de trabalho. Fora aí, efetivamente, o próprio contrato de trabalho que tem as suas cláusulas contratuais. Tudo isso tendo em vista, ok? Tudo isso tendo em vista que é pressuposto, é dispositivo legal. Então, temos que ter esse documento, porque aqui fala no dispositivo legal, né? Por acordo individual, por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, para que possamos ter compensação da jornada de trabalho, esses 3 requisitos têm que estar elencados obrigatoriamente. Por isso que, quando dá admissão, já é posto a um empregado, como eu já mencionei, só reiterando para maior fixação, né? Efetivamente que seja posto esses instrumentos legais à disposição do empregado, para que ele possa aí efetivamente anuir, tá? E ficar a empresa nos termos legais, né? Nos termos do artigo 59 da CLT, cumprir o dispositivo do artigo 59 da CLT. Perfeito? Então, isso é de extrema relevância, tá? Apesar disso, os trabalhadores em regime de tempo parcial, desde que até 20 horas por semana, poderão realizar horas extras. Então, e nisso a gente está falando do artigo 58A, a disposição legal, ok, a capitulação desta menção que eu acabei de fazer, encontra sustentação no artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, vejam, né, que, primeiro, temos que ter contrato de trabalho, segundo, temos que ter acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo, e quem trabalha a tempo parcial, efetivamente, pode realizar hora extra, desde que em conformidade com o artigo 58A da CLT. Hora extra é um dos pontos mais debatidos na Justiça do Trabalho. Então, a gente, seja pelo lado do empregado, seja pelo lado do empregador, né, nós, efetivamente, temos que pensar, ok, nesse tema que ele é de extrema relevância. Por quê? Quando a gente fala de hora extra, ou melhor dizendo, de horas extras, tá? O reflexo dela incide em aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia,
INSS e assim por diante. Então, quando a gente propõe uma ação trabalhista, a grande ideologia, né, é sempre efetivamente olhar a hora extra. Porque se a pessoa, né, o colaborador, realiza hora extra, é isso que vai deixar uma ação trabalhista extremamente robusta financeiramente falando. Extremamente robusta, extremamente juridicamente falando, por causa dos reflexos das horas extras. Então, nesta linha, pode ter certeza, a hora extra, ok, ela reflete em todas as demais verbas, como eu já mencionei para vocês, né? Isso deixa uma ação extremamente cara, tá? Um valor pecuniário extremamente relevante. Então, a visão é sempre da hora extra. E se eu fosse traçar uma estatística do principal objeto das ações trabalhistas que versam na Justiça do Trabalho, posso garantir para vocês, eu acho que uns 80% trata de jornada de trabalho, trata de hora extra. Uns 80%. Vem se falando muito de hora extra. Perfeito? Por causa, efetivamente, dos seus reflexos. Tá? Aí a pessoa não entende, né? A hora que ela está sendo demandada em decorrência de uma ação trabalhista, aquele valor efetivamente estar aí um verdadeiro absurdo. Tudo bem? Um valor extremamente exorbitante. Então, é nessa linha aí que a gente tem que ficar extremamente atento. Se você está para o lado da empresa, já quando da contratação do processo admissional, já pega o acordo individual, já pega a convenção coletiva de trabalho, já pega o acordo coletivo de trabalho, vê o que diz do tópico jornada de trabalho, vê se a compensação é devida e já se resguarde a respeito disso. Ou então, muito simples, fez hora extra, pague aí a retribuição em dinheiro, né? E pague corretamente, já com os reflexos. A grande problemática é que o pessoal quer pagar, mas não quer refletir, entendeu? E aí fica essa grande discussão, né? O como efetivamente se deu esta jornada laborativa. Pelo princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos, né? Muitas das vezes a gente vai para a Justiça do Trabalho para se discutir efetivamente como é que era a jornada desta pessoa. Mas aí vocês podem falar para mim, poxa, Marcos, mas pegou um professor Marcos, tinha um Olerite que tinha todas as jornadas de trabalho lá, devidamente elencada, devidamente posta, perfeito, sem qualquer problemática, né? O que efetivamente aconteceu? Perfeito? Aconteceu o seguinte, por que ele está pleiteando hora extra? Muitas das vezes ele está pleiteando diferença e se pagou, não pagou a quantidade de horas extras que realmente aquela pessoa fazia. Ainda ele é devedor de hora extra. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Perfeito, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim? Vocês estão aí? Vou até dar uma olhadinha. Vou minimizar. Cadê todo mundo? Cadê meus alunos? Oi, mestre, estamos aqui. Tem alguns que estão tentando entrar, não estão conseguindo ainda, tá, mestre? Aqui, presente como sempre. Ah, então tá bom. Vamos lá. Nesta linha, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, vocês perguntem de imediato para mim. Não deixa passar a dúvida, não, por favor. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as duas modalidades, está aqui, né? Duas modalidades de compensação de jornada. O acordo de prorrogação de jornada, tá? Compensação mensal ou semanal, e o banco de horas, compensação que ultrapassa aí o módulo semanal. Tá? Ok? Então, eu fiz até aqui, ó, um quadrinho. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom nessa tela. Acho que fica até melhor para todo mundo. Só um minutinho.
Eu fiz até um quadro explicativo aqui da diferença entre acordo de prorrogação de jornada, né, e banco de horas. Ficou melhor para vocês visualizarem? Ficou melhor? Muito melhor. Ficou sim. Então, tá bom. Então, acordo de prorrogação de jornada, tá? Ele tem uma compensação semanal ou mensal, perfeito? E sua validade demanda acordo escrito, tá, ou tácito entre o empregado e empregador, o acordo de prorrogação de jornada. Lógico, eu coloquei aqui o tácito, mas a gente sabe que, efetivamente, o melhor dos mundos é sempre, né, acordo efetivamente escrito. O melhor dos mundos é o acordo escrito, é isso que, efetivamente, nós temos que ter. E temos a figura aqui do banco de horas, tá? O banco de horas ocorre quando a compensação ultrapassa aí o módulo mensal. A gente vê aqui que a durabilidade aqui é mensal ou semanal, e aqui é quando ultrapassa o módulo mensal. Aí a gente efetivamente vai para banco de horas. Semestral, sua validade demanda de acordo escrito. Então, se a gente tiver um banco de horas, perfeito, que ele tem uma validade semestral. Então, demanda aqui efetivamente acordo escrito, ou anualmente. Tem que ter previsão em negociação coletiva de trabalho. Aí, meus amigos, eu já falei isso algumas vezes para vocês, tá? A gente efetivamente, dependendo para o lado que a gente está, né? Principalmente o lado da empresa, dependendo da empresa, o segmento que ela se encontra, não tem como a gente não conhecer, né, esses dois instrumentos legais. O acordo escrito e as convenções coletivas de trabalho de determinada categoria profissional. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, a gente tem que ler isso, muitas das vezes, tendo em vista aí que o período imprescrito é 5 anos, tá? Se a gente pegar esses últimos 5 anos e uma validade bienal de uma convenção coletiva de trabalho, a gente tem que ter aí, no mínimo, 3 convenções coletivas de trabalho. Perfeito? Se cada convenção tiver aí 200, 300 folhas, que no mais das vezes tem, você tem um livrinho aí para estudar de quase 1000 folhas para tratar aí de todos os direitos daquela determinada categoria profissional. Porém, é requisito obrigatório que a gente tenha conhecimento. Senão, como é que você vai efetivamente ir para uma audiência trabalhista? Como é que você vai postular alguma coisa em juízo se você não tem conhecimento, né, desta negociação coletiva? Fica extremamente difícil. Ok? 2, 3 perguntas que o juiz fizer, a sua tese que você criou, com certeza será derrubada e chego ao fim de dizer que você ainda passará vergonha, porque o juiz vai falar, doutor, o senhor não conhece nem a categoria profissional na qual o seu cliente pertence? Eu não estou entendendo, o senhor está vindo buscar o que aqui na Justiça do Trabalho? Não podemos nos esquecer que artigo 7º da Constituição Federal, para direito trabalhista, trata apenas e tão somente de direitos mínimos. Os direitos máximos estão encartados efetivamente nas convenções coletivas de trabalho, que tem que ser de conhecimento obrigatório nosso. Perfeito? Então, é um trabalho, como eu disse, árduo, reiterando, temos que ter esse conhecimento, temos que ler, não tem como ser de outra forma. Então, efetivamente, esse é o nosso insumo, né, para a nossa mão de obra, a leitura e fazendo uma ação
correlata com a negociação coletiva. Tomar cuidado que, se a gente não lê convenção coletiva de trabalho de determinada categoria profissional e entra apenas pedindo direitos constitucionais, tudo na Constituição Federal ligado a direito trabalhista, vocês podem verificar lá no artigo 7º, ela vai estar precedida da palavra mínimo, que a hora extra seja paga por no mínimo 50%, que o aviso prévio seja no mínimo de 30 dias, que as férias sejam no mínimo de 30 dias, tá? Que a hora extra seja paga com um percentual no mínimo de 50%. Os direitos máximos estão nas convenções coletivas. Se a gente não lê, mesmo que a ação desse cidadão seja julgada totalmente procedente, tá? Isso vai dar margem para uma ação de responsabilidade civil profissional. Porque ele vai falar, doutor, poxa, minha ação foi julgada totalmente procedente, eu ganhei 2 horas extras por dia, tá? Só que minha hora extra, segundo a Constituição Federal, é paga 50%. Se você tivesse juntado a minha convenção coletiva de trabalho, o percentual seria 80%. Então, eu teria 30% a mais do que eu efetivamente estou recebendo aqui. Ou seja, o senhor, por não ter lido a convenção coletiva da categoria profissional, o senhor me trouxe um prejuízo. É o senhor que vai me reparar este dano? Perfeito? E aí acaba saindo caro. Então, tomem cuidado com isso, hein? Toma cuidado com isso. Aqui, efetivamente, até para entrevistar uma pessoa, né? Até para que possamos realizar uma entrevista de alguém, nós temos que ter o conhecimento dessas convenções coletivas de trabalho, da categoria profissional a qual a pessoa pertence. Tudo bem? Professor, Diga lá. deixa eu te perguntar, no caso que o senhor está falando, o próprio requerente, no caso, né, o que o senhor está defendendo, pode falar, o senhor não fez isso. E lá na Justiça do Trabalho, eles por acaso vão apontar isso? Vão, sei lá, oficial, alguma coisa assim? Olha, a Justiça do Trabalho, entendeu? Efetivamente, quer dizer, melhor dizendo, o juiz do trabalho, ele tem que julgar de acordo com os ditames da sua petição inicial, né? Ele não pode julgar extra petita, ou seja, fora dos limites da sua petição inicial, ok? Mesmo que o juiz saiba da irregularidade, perfeito? Mesmo que ele tenha este conhecimento, tá? Ele não pode julgar extra petita, ele vai ter que julgar nos estritos limites da petição inicial. Lógico, né? O juiz tem que ser imparcial, não pode ser parcial, perfeito? Mas, com certeza, dá margem, não para juiz, mas para cliente, perfeito? Efetivamente, entrar com uma ação pedindo aí a reparação do dano material que ele teve. Tudo bem, Vani? Tudo bem, professor. Por isso que dizem que o que não está nos autos não está no mundo, né? Não está no mundo jurídico. Exatamente isso. Perfeito? Mais alguém tem alguma dúvida? Entendido, obrigada. Ô, professor, Irã, a minha dúvida você foi contratado por uma empresa para trabalhar semestralmente, ok. E nesse contrato semestralmente, você, dentro desse trabalho, você foi trabalhando para trabalhar só semanais, durante a semana, segunda a sexta-feira. Caso o empregador me peça para trabalhar no sábado, como que é feito pode ser feito esse banco de horas ou hora extra, e sem um acordo, sabendo que o meu acordo é só de segunda a sexta? Então, mas tudo isso, esqueci seu nome. Ira. Não esqueçam que hoje, né, com a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Perfeito? Então, se a gente vai mudar alguma cláusula no nosso contrato de trabalho inicial,
ok? A gente tem que fazer isso através de aditivo contratual. Então, onde eu quero chegar com esta fala? Perfeito, que a gente está conversando, né? Efetivamente, eu tenho que pegar e alterar. Se eu te coloquei para trabalhar numa jornada e agora é outra, a todo momento, lembram que eu falei para vocês de fazer a gestão de contratos? Sim. A todo momento que tiver uma modificação, tiver uma alteração, eu tenho que também fazer, né, a modificação aqui no seu contrato de trabalho, obrigatoriamente. Tudo bem, Irã? Tudo ótimo. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Vamos lá. Dando continuidade, a gente falou de compensação da jornada de trabalho. Agora a gente vai falar de prorrogação da jornada, tá? Além de prever aqui, deixa eu só... Cuidado com o mudo aí, por favor, quem tiver aberto. Acordo de prorrogação de jornada. Além de prever a duração normal do trabalho, que é a regra geral, de 8 horas diárias e 44 semanais, a CLT prevê a possibilidade de compensação, que ocorre quando o empregado trabalha algumas horas a mais em um dia, em um ou mais dias, e menos em um outro. Ok? CLT, artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Após a reforma trabalhista, passou a permitir a compensação dentro de até um mês, e não mais apenas intrasemanal, como vinha entendendo a jurisprudência dominante. E o estabelecimento mediante acordo individual tácito ou escrito, até então a CLT exigia o acordo individual escrito. Então já está se prevalecendo aí o acordo tácito. A grande problemática é que você terá, em decorrência do princípio da primazia da realidade, você vai ter que fazer prova disso. E fazer prova, a gente está falando de processo de conhecimento, oitiva de testemunhas, perfeito? Então, é uma briga aí, efetivamente, acirrada, tá? Vejam abaixo o dispositivo que regula o estabelecimento de tal modalidade. Artigo 59, parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Portanto, diferentemente da compensação de jornada por meio de banco de horas, que exige previsão em negociação coletiva anual ou acordo escrito semanal, o acordo de prorrogação de jornada pode ser realizado mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou até mesmo o tácito. Então, na verdade, o que mudou da compensação para a prorrogação, né, da jornada, perfeito, é isso, né? É a possibilidade de formalizarmos um acordo, tá? De prorrogação de jornada pelo meio tácito, ok? Porém, não podemos nos esquecer, estamos dentro de um processo judicial, um processo de conhecimento. Teremos que fazer prova robusta a respeito desta prorrogação de jornada e dizer que foi formalizado um acordo tácito. Tacitamente, implicitamente, o colaborador aceitou efetivamente prorrogar a jornada. Como eu sempre digo, se a gente pegar aí por analogia, né, para quem tem até 10 empregados, a anotação do cartão de ponto é dispensável, você não precisa ter. Mas muitas das vezes perguntam para mim, eu tenho uma empregada doméstica que trabalha no meu âmbito da minha casa. Você acha que eu deveria ter um controle da jornada de trabalho dela? Lógico. Então, mesmo que você tenha aí um único funcionário, né, eu sou da ideologia de se ter o controle efetivamente desta jornada de trabalho. Perfeito?
tem que se ter o controle desta jornada de trabalho, tá? É melhor ter esse controle desta jornada e efetivamente a gente poder aí estar mais seguro do que você formalizar um acordo tácito, né? Tacitamente a pessoa anuiu. A prova em juízo, com certeza, será muito mais difícil. A prova em juízo será muito mais difícil. E você terá um trabalho enorme, né, na sua prova. Então, já formaliza aqui por escrito. Esta é a grande diferença, ok? Então, vamos lá. Apesar da CLT não ter mencionado o acordo verbal, entende-se que a lei, que ele também será válido, já que até mesmo o tácito é aceito. Perfeito? É importante notar que o acordo de prorrogação não se confunde com banco de horas. Então, vamos lá. Falando agora de banco de horas, outra possibilidade da compensação de jornada é o banco de horas, na qual a compensação extrapola o período de 1 mês. Então, a gente já sabe que a gente trabalha 8 horas diárias, 44 semanais, respeitado aí o limite desta jornada de trabalho de acordo com a categoria profissional na qual aquele colaborador pertence. Tá? Então, o banco de horas, ele é efetivamente posto quando a gente está falando de um período superior, né, de 1 mês. A compensação extrapola aí o período de 1 mês. Então, o banco de horas atende aí o jusvariante, né, o poder de decisão do empregador, que exigirá mais labor, horas extras, quando haja maior demanda de mercado. E, ao revés, quando a produção ficar em ritmo mais lento, poderá dispensar o empregado de alguns dias de trabalho para compensar as horas positivas do banco. Tudo isso sem pagamento de horas extraordinárias. Não podemos nos esquecer que a gente tem algumas empresas, né, que são sazonais, por isso que se fala em banco de horas. Por exemplo, eu trabalho para uma fábrica de sorvete, né? Estou com ela já há bastante tempo aqui na carteira de clientes do escritório. Então, ela é extremamente sazonal, né? No período de verão, tá? Se tiver aquele verão acentuado, bem acalorado mesmo, ela vende muito. Então, ela precisa de uma produtividade bem maior, tá? Acabou. Agora, efetivamente, no inverno, a produtividade cai muito, tá? No inverno, a produtividade cai muito. Nessa efetivamente decair, ok, a produtividade, perfeito, eu ponho essas pessoas em banco de horas. Então, eu faço uma compensação desta jornada, já que é um período que extrapola 1 mês, num período de verão com um período de inverno, tá? Então, na verdade, o banco de horas eu considero um instrumento legal de extrema relevância e muito bom para ser utilizado, principalmente na jornada que extrapola aqui, ó, o período de 1 mês, tá? Quando extrapolar o período de 1 mês, tenham em mente, ok? Banco de horas. Menos de 1 mês, a gente vai para acordo de compensação ou acordo de prorrogação de horas. E aí a gente precisa verificar, no caso concreto, a atividade da empresa, né? Qual é o segmento da empresa para que possamos fazer aí, colocar, né, em prática, se é melhor um banco de horas e fazer a compensação que efetivamente melhor nos atenda, ok? Então, vamos lá, efetivamente, dar uma lida aqui, o que diz a reforma trabalhista nesse tópico banco de horas. Para a modalidade de banco de horas, a Lei 13.467 de 2017, vou até pôr o ano aqui para vocês, ok? Reforma trabalhista, criou a possibilidade de um banco de horas semestral, além do banco de horas anual, que já existia. O banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito,
Até então, só podia se falar em banco de horas por meio de negociação coletiva. Então, isso foi uma inovação. O banco de horas semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito, que, na minha opinião, o legislador andou muito bem nessa nova modalidade, né? Ele efetivamente desempenhou bem o seu mister aqui. Faz um acordo individual escrito, dizendo que efetivamente iremos fazer a compensação, já que é um banco de horas, no período de 6 meses. Aí o empregado ele já pode ter uma previsão até de ganho, né? Se efetivamente ele vai ter direito a hora extra, se ele não vai ter, do que como era antes, né? Efetivamente banco de horas com uma periodicidade anual. Aqui é uma realidade mais verdadeira para ele, mais clara para ele. Então, na minha opinião, o legislador andou muito bem aqui. Perfeito? Até então, como eu disse, né, antes da reforma, só poderia se falar em banco de horas por meio de negociação coletiva. E se tratar de negociação coletiva, a gente encontrava alguns óbices, né? Os sindicatos são totalmente contra banco de horas, mas muito contra banco de horas. Mas muito mesmo, não é pouco. Eles são totalmente contra banco de horas. Por quê? O empregado, na verdade, ele quer fazer hora extra para ele poder trocar de carro, para ele poder comprar uma casa, para ele poder realizar algum desejo dele. A partir do momento que eu falo de banco de horas, ele não terá um ganho a mais, ele terá uma compensação de jornada, mas ele não terá ganho a mais. Tá? Na verdade, ele não terá ganho. Então, antes da reforma trabalhista, só por meio de negociação coletiva, nossa, quando você ia levar o banco de horas para homologação, os sindicatos arrumavam um problema, não queria, efetivamente não anuía com o banco de horas, era extremamente coletivo. Agora pode ser por meio de acordo individual escrito. Então, na verdade, nós tivemos aí um ganho, né, gigantesco com isso. Perfeito? Para ambos os lados. E com a reforma trabalhista Lei 13.467 de 2017, acrescentou o artigo 59, parágrafo 5º à CLT. O banco de horas, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Que eu acho que é efetivamente, como eu mencionei para vocês, um período razoável, né? Um período que efetivamente o empregado pode aí ser mais, como é que se diz? Ser mais realista, né, do que ele vai receber, se ele tem alguma coisa para receber, ele pode fazer uma previsão futurista da sua vida laborativa. Então, eu considero isso de extrema relevância. Professor. Olá. Por favor, só para um entendimento um pouco mais claro para mim, o empregado, a empresa tem como acumular banco de horas em cima do empregado, o empregador, no caso, né? Ou é sempre o empregado que acumula banco de horas? Por exemplo, eu tenho como dispensar o empregado mais cedo. A jornada dele é de 44, ele trabalha 8 ali, eu dispenso ele com 6 horas no inverno, como o caso do seu cliente do sorvete. E quando chegar no verão, eu peço para ele compensar essas horas? É mais ou menos. Eu posso fazer isso ou é o contrário? Por exemplo, ele tem que trabalhar primeiro, acumular o banco de horas para o empregador posteriormente descontar. Não. É da primeira hipótese, entendeu? Contanto que eu coloquei aqui, ó, é Lincoln seu nome, não é isso? Isso, obrigado. Eu coloquei aqui, ó, o banco de horas atende ao jus variante do empregador, ao poder, né, isso saiu, atende ao poder de diretriz do empregador, o poder de efetivamente dar aí a direção que melhor lhe caiba dentro da empresa. Perfeito? Então, nessa linha, o banco de horas atende isso. Quando a gente fala de jus variante, a gente está falando de 3 poderes, tá?
poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. Então, quando eu falo de diretriz advinda do jus variandi, do poder de variação, né, você está falando de 3 poderes implícitos. Poder regulamentador, que inicia-se pelo empregador. Então, eu vou regulamentar, efetivamente, como se dará a minha jornada de trabalho dentro do meu ambiente do trabalho. Tá? É o jus variandi. Obrigado. Vou regulamentar, vou fiscalizar para o cumprimento desta jornada que eu estabeleci, ok? E vou regulamentar, vou fiscalizar e vou disciplinar. Quem efetivamente não estiver cumprindo ou acordado inicialmente, sofrerá as consequências disso. Tudo bem, Lincoln? Perfeito. Agora, só para concluir, se ficou a explicação aqui, na verdade o senhor deixou ela muito clara também aqui no texto, eu só não entendi assim, um detalhezinho em relação a menos de um mês e mais de um mês. O senhor poderia fazer uma analogia com o caso do sorvete, por exemplo? Sim. Se você está falando que a gente vai ter extrapolar a nossa jornada este mês de maio, que a gente vai adentrar, eu não preciso fazer banco de horas, né? Banco de horas, ele tem toda uma sistemática para ser implantado, ok? Se eu vou fazer dentro do próprio mês, eu vou falar de uma compensação de jornada, perfeito? Olha, Lincoln, você vai trabalhar hoje, para mim, 2 horas a mais. Hoje é segunda-feira, porém, na quinta-feira, você trabalha 2 horas a menos. Vamos compensar isso, perfeito? Então, a gente pode... Claro. Né? Agora, vamos supor, então eu estou compensando dentro do próprio mês, perfeito? Dentro da própria semana, né? Aí vai do que a gente efetivamente acordar. Agora eu vou falar de banco de horas. Cadê minha tabelinha aqui que eu tinha colocado para vocês? Ok? Agora vamos falar de banco de horas, né? Falei, acordo de compensação de jornada, compensação semanal ou mensal. Perfeitamente. Banco de horas, compensação que ultrapassa aí o módulo mensal. Perfeito? Então, se a gente for falar aí de... Deixa até aqui, ó. Se a gente for falar de passou o módulo mensal, semestral ou anual, ok? Efetivamente não há que se falar, né, em compensação. A gente fala de banco de horas. Porque eu não sei... Eu tenho até 6 meses ou então até 1 ano para fazer essa compensação com você. Perfeito? Ficou claríssimo. Então, por exemplo, para a empresa de sorvete que eu mencionei para você, quem me garante, ok, que nós teremos aí um inverno que será forte, que será acirrado? Não sei te dizer. Eu não tenho como prever. Via de regra, né, a gente sabe que julho é o mês de frio. Via de regra. Mas eu não posso afirmar que julho não terá um tempo quente. Eu não posso afirmar isso. São fenômenos da natureza. Mas eu posso fazer apenas uma projeção. Então, eu faço uma projeção que seja semestral ou uma projeção que seja anual. Mas aí eu tenho que pensar em banco de horas. Perfeito? Perfeito. Melhor impossível. Ficou então, tá claro. Bom. Então, deixa eu descer aqui aonde eu estava. A Irani pediu para eu autorizar o colega. Isso, por favor, ele pediu para mim avisar para o senhor. Só que avisa para ele, a Irani, por favor, que a entrada é no automático. Eu não autorizo mais, eu já deixei configurado para entrar no automático. Pois é, depois de eu repassar aquele link que o senhor colocou lá, agora ele conseguiu entrar, mas não está entrando automático, sei lá. Entendi. Mas eu vou dar uma olhada, deixa eu terminar aqui agora. Perfeito? Onde eu estava? Eu estava aqui. Estava falando efetivamente do banco de horas, tá? Então, para a modalidade, eu já tinha mencionado isso, mas vou repetir de novo. Para a modalidade de banco de horas, a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, criou a possibilidade de um banco de horas semestral, porque antes era anual, tá? Então, criou-se esta possibilidade. Além do banco de horas anual, que já existia. O banco de horas semestral pode estar estabelecido por meio de acordo individual escrito,
Então, até então, só podia se falar em banco de horas por meio de uma negociação coletiva, que é onde eu estava mencionando quando nós conversamos com o Lincoln. A grande problemática era que os sindicatos não queriam efetivamente homologar banco de horas. Então, a gente tinha N problemas com isso. A gente preenchia os requisitos legais, mas o sindicato não assinava. Tá? O porquê disso? Como eu falei para vocês, se estatisticamente a gente puxar aí na Justiça do Trabalho os objetos das ações, a gente vai ver que quase 80% trata de hora extra. A partir do momento que eu falo de um acordo de compensação de jornada e que não terei mais hora extra, eu falo efetivamente em redução de ação trabalhista, eu falo efetivamente e o empregado não ganhar mais por isso. Então, eu falo dele efetivamente do salário na qual ele foi contratado, o salário contratual. E isso, para os sindicatos, é péssimo. Eles não têm essa ideologia de banco de horas. Por isso que a lei, efetivamente, agora estabeleceu que banco de hora semestral pode ser estabelecido por meio de acordo individual escrito, ou seja, entre empregado e empregador, não mais necessitando de negociação coletiva de trabalho. A gente teve sérios problemas com isso, fazia o banco de horas, tudo bonitinho, de acordo com o que o sindicato queria, levava para homologação, era uma enrolação. Vem amanhã, vem depois, vem daqui 6 meses, vem daqui 1 ano, a gente está vendo, a gente está analisando, o jurídico não teve tempo, e era só barganhando isso, só empurrando. Tá? E, para o outro lado, a empresa cobrando a gente, cadê o banco de horas? Cadê o banco de horas? Preciso implantar, preciso fazer a implantação, e você não tinha respaldo. Então, hoje ficou muito mais fácil, né? Então, nessa linha, meus amigos, por isso que, efetivamente, a Justiça do Trabalho deu uma bela desvaziada, né? Caiu bastante com a reforma trabalhista. Hoje em dia, a gente tem inúmeros instrumentos para poder fazer esta compensação desta jornada, né? Tem inúmeros institutos que a gente pode implantar. Só se for aquele empresário também, viu? Posso garantir para vocês, bem desleixado, que não está nem aí com nada, não quer pagar jurídico porque acha que jurídico é caro, né? Aí vai para uma ação trabalhista e a pessoa tem êxito nesta ação, e aí falam que justiça do trabalho é justiça paternalista, perfeito, mas efetivamente, a hora que você quer prestar uma consultoria, uma assessoria jurídica e pôr aí efetivamente os instrumentos legais que estão à disposição dele, aí ele efetivamente não tem interesse, ele já pergunta para nós, doutor, quanto é que você vai me cobrar por isso? Ele não te vê como receita, ele te vê como despesa, né? Então, eu já até falei com isso nas nossas primeiras aulas. As pessoas têm que nos ver, perfeito, como receita. Quanto eu vou economizar para esta pessoa? E não como despesa. Tá? Então, a pessoa fica preocupada em quanto a gente vai receber, não em quanto a gente vai economizar para ela em decorrência de uma ação trabalhista dessa. E ela tem instrumentos legais a seu favor. Faça uso deles, tudo legalmente. Perfeito? Só que no meio disso tem uma pessoa chamada advogado, que é a pessoa efetivamente que tem que conhecer essa legislação. Perfeito? Eu não vou falar de contador, porque senão o Sérgio vai ficar doido aqui, tá? Mas deixa para lá. Então, vamos lá. CLT, artigo 59, parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, que a gente comentou agora, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Assim, a cada semestre, esse banco de horas poderia ser renovado diretamente com o empregado, por meio de simples acordo escrito. Olha que facinho, chama o empregado a cada 6 meses, né, para conversar e efetivamente chama para um acerto, né, para ver se ele efetivamente tem interesse em renovar. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, já em relação ao banco de horas anual, olha a diferença do anual para o semestral.
por força do disposto, acho que vai cair isso na prova, hein? Por força do disposto no parágrafo 2º do artigo 59, a CLT exige o ajuste mediante negociação coletiva, mesmo após a reforma trabalhista. Então, que foi a pergunta do Lincoln, passado-se de um mês superior a um mês, banco de horas. Banco de horas tem que ser ou semestral ou ser anual. Semestral, simples acordo, né, escrito com o empregado. Banco de horas anual, ok? Mediante negociação coletiva da categoria profissional. Lógico, você está falando se a pessoa faz hora extra, né? Prorroga a sua jornada a todo momento, você está efetivamente falando de um período bem amplo, né? Efetivamente num período bem amplo. Então, tem que ter o sindicato fazendo o acompanhamento deste acordo, porque agora é um período de 1 ano. Então, o sindicato tem que acompanhar, tem que haver uma negociação coletiva disso, né? Pessoal, hora extra, segundo os requisitos aí de saúde e segurança do trabalho, ela não faz bem para o empregado, porque a maioria das vezes que acontece acidente é porque o empregado já está distraído, já está fadigado, já está cansado, já está estressado, e aí, diante desses percalços, ok, é que efetivamente o acidente do trabalho acontece. Então, como a gente está falando aqui de uma periodicidade maior, 1 ano, o sindicato da categoria profissional quer saber, mas faz tanta hora extra por quê? Prorroga tanto a jornada por qual motivo? O que efetivamente está acontecendo? Ele quer entender, né? Como é que se dá essa atividade laborativa. Perfeito? Será que efetivamente as pessoas não estão adoecendo nesse trabalho? No trabalho, a gente tem 2 vertentes, né? O trabalho enobrece o homem, com certeza, né? Dá dignidade para o homem o trabalho, mas ele também, né? Se você não fizer um bom trabalho, não souber desenvolver bem a sua atividade, né? Você terá aí, você pode vir a ficar adoecido no meio ambiente do trabalho. Perfeito? Então, isso é um tanto que complicado, tá? Então, isso é um tanto que complicado. Então, por isso que a lei, né, em decorrência aí do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 59, exige o ajuste mediante negociação coletiva de trabalho. Vou ler para os senhores. CLT, artigo 59, parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Porque a gente tem que respeitar sempre as duas, né? A gente tem, efetivamente, pode trabalhar 8 horas diárias e pode fazer hora extra desde que seja no limite máximo de 2. Então, aqui fala do limite máximo de 10 horas diárias. Perfeito? Por outro lado, o banco de horas anual é um dos assuntos em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. Portanto, em relação ao banco de horas anual, poderiam ser estabelecidas outras regras, ainda que desvantajosas, né, ao trabalhador. Segue abaixo um resumo dessas modalidades com a reforma trabalhista. Olha que bonitinho que ficou isso. Esses quadros que eu coloquei para vocês chamam assim, mnemônico. Já ouviram falar disso? De mnemônico ou não? Tem alguém aí? Yes. Sim. Esses quadros mnemônicos, tá? Inclusive para vocês que vão prestar exame de ordem, para decorar as coisas ficar mais fácil a visualização, é de extrema relevância. Aqui é um quadro resumo do que a gente acabou de falar.
Então, por favor, peguem esses quadros mnemônicos que eu ando passando para vocês, para efetivamente entenderem aí o que a gente anda conversando. Compensação de jornada, mensal ou banco de horas. Mensal, ajustada mediante acordo individual, pode ser escrito ou tácito, né? Então, aqui, a partir do momento que a pessoa já é contratada, muitas das vezes ela já assina o documento de compensação, né, de jornada, mediante acordo individual. Então, já é firmado entre empregado e empregador, dizendo o seguinte, olha, efetivamente a gente vai precisar, né, alguns dias da semana, talvez eu precise que você prorrogue efetivamente a jornada de trabalho. Tudo bem? Ah, tudo ótimo, mil maravilhas. Perfeito. Só que aquele dia que você trabalhar mais, você compensa. Perfeito? Simples assim. Fica muito melhor. Tudo bem? Então, compensação de jornada mensal, ajustada mediante acordo individual, que pode ser na modalidade de tácito ou escrito. Passado-se um mês, que foi a pergunta do Lincoln, aí a gente tem que falar em banco de horas. Semestral ou anual. Aí já muda. Semestral, via acordo individual, que tem que ser obrigatoriamente por escrito, tá? Prevalece aqui sempre o negociado sobre o legislado, por isso que tem que ser obrigatoriamente por escrito, né, para dar maior clareza, para efetivamente a gente chegar na frente de um juiz de direito e falar, você não anuiu com isso, você não concordou com isso, você não sabia o que efetivamente estava sendo estabelecido, tá? E nós temos aqui o banco de horas anual, que exige obrigatoriamente convenção coletiva de trabalho. Que exige obrigatoriamente a participação do sindicato de classe das categorias profissionais. Eu acho que esse quadrinho aqui, ó, resume de uma forma bem clara, com toda a clareza solar aqui, né, o que a gente traçou. Vocês gostaram dele? Não ficou claro isso aqui para vocês? Ficou muito bom. Ficou bom, não? Acho que dá para ter uma... Ficou muito bacana. Bem claro. Agora, houve uma alteração com relação a esse banco de horas, né? Por causa aí da pandemia, acho que é a MP 927, que ela permitiu aí o prazo de 18 meses sem ter a intervenção sindical. Eu, nessa linha, Sérgio, eu não vou tratar de medida provisória, ok? Por que eu não vou tratar? Porque é uma medida provisória, perfeito? Essa medida provisória, ela tem que ser convertida em lei, a gente não sabe se será convertida em lei, perfeito? Pode ser que amanhã essa medida provisória seja revogada a qualquer momento. Eu morro de medo dessas medidas provisórias, até para passar orientação para o cliente, porque ele faz a exigência, né? Só que a gente não consegue, principalmente com os legisladores que a gente tem no nosso país, perfeito, a gente não sabe se isso efetivamente vai vingar ou não. Você veja, a gente tem um presidente que quer que todo o empresariado, né, volte a trabalhar, todo o comércio. Você aí, efetivamente, tem os governadores que cada um tem uma ideologia aí do seu estado. Você vê que no Sul, a grande maioria já começou a abrir tudo, né? Shoppings e outras coisas mais. Então, eu não gostaria de entrar muito nessa parte de medida provisória, ok? Porque aí eu acho um risco enorme. Eu até falei, vou até falar com o professor Luiz, de fazer, efetivamente, uma palestra online com vocês sobre a MP, certo? Que trata disso, de flexibilização de jornada de trabalho e salário.
Mas aqui no nosso conteúdo, vamos ficar com aquilo que é certo, que é o que está na lei, que está na reforma trabalhista, na lei 13.467, porque o restante pode ser mudado a qualquer momento, entendeu? Então, eu não quero falar de coisa que pode se mudar semana que vem. Esse é o básico. O restante, depois a gente aperfeiçoa lá na frente. Tudo bem, Sérgio? Beleza, Marcos. É tanta verdade que teve aquela contrato verde e amarelo que caiu por trás, né? Pelo amor de Deus, entendeu? Os nossos governantes, né? Eu não quero nem citar nome para evitar qualquer discussão política. Na minha opinião, isso leva para a gente que é do jurídico, leva a ser uma palavrinha muito triste de se ouvir, insegurança jurídica, ok? Porque eles falam negócio, aí as empresas ligam para nós e você sente isso daí na pele, Sérgio, eu tenho certeza. Com certeza. Você fala, faço, não faço, falo, não faço, e aí as empresas pagam por mês o escritório, aí fala, doutor, me dá efetivamente aí o que você está me dizendo por escrito, me dá um parecer jurídico por escrito. Isso dá medo, né? Porque a caneta fica mega pesada porque você está assumindo aí uma responsabilidade. Perfeito? Aí pega, né, um dirigente aí, muda efetivamente o modo de pensar dele, e aí toda aquela tese que você criou a respeito de determinado assunto desaba, né? E isso pode ter consequências bem caóticas. Então, eu não gosto nem de estar, quando é em cima de medida provisória, aula, eu nem gosto de ficar falando, a não ser por intermédio de uma palestra, um negócio bem simples, só esclarecedor, porque isso pode ter mutação a qualquer momento. Tudo bem? Sérgio, Perfeito. Você deve ter, nesse período de pandemia, você deve ter sido cobrado pra caramba nesse sentido, né? Sim, Marcos, bastante, né? Como é que eu faço? E o banco de horas? Como é que eu tenho que formalizar? Tem que formalizar, mas esse prazo de 18 meses é meio suspeito, né? Porque se o sindicato vem com uma convenção ou um acordo diferente, tem que ser obedecido o sindicato, né? Exatamente. Que tudo que eu disse, né? Tudo isso leva a gente para a insegurança jurídica. E aí, quando você está advogando, militando em cima de um tema que pode te levar à insegurança jurídica, é muito triste, né? Muito complicado. Até mesmo o próprio STF, uma hora declara uma coisa, outra hora declara outra, né? Que com relação ao benefício emergencial, a mesma situação. Avisa-se o sindicato, tem que ter o acordo do sindicato, aí fica aquele balaio de gato, desculpa o termo, que ninguém sabe como proceder, né? Se você avisa ou não avisa, se tem que ter acordo, se não tem acordo, isso ele causa uma insegurança jurídica, com certeza, nesses níveis aí, né, que estamos vendo hoje, né? Exatamente. Meus amigos, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Vou tomar uma água, perfeito? E a gente volta a se falar no próximo módulo. Pode ser? Pode. Professor, desculpa a insistência, mas ele não consegue entrar, o senhor precisa liberar de verdade. Ele mandou para